Olá, seja bem-vindo à 29ª aula de Corel voltada para nossos router laser. Hoje, nesse segundo projeto que vamos fazer algo semelhante ao que eu tenho no modelo pronto aqui, mostrado na fotografia, que nesse caso aqui são materiais em MDF cortados e onde tem o desenho riscado, ao qual aqui abaixo eu tenho o projeto deles, de como foram feitos, correto? E aqui ao lado é o que iremos fazer hoje. Vamos lá? Primeiramente, temos que definir o tamanho que nós queremos esse chaveiro, né? Então vamos fazer com tamanho de 4 centímetros. Então eu vou definir aqui, vou pegar a primeira circunferência, vou colocar aqui uns 4 centímetros, aqui 40 por 40 milímetros, aqui está o tamanho. Lembrando que aqui em cima está muito maior que o tamanho que a gente tem que fazer. Então, se eu definir esse tamanho aqui, da mesma forma eu tenho que definir este outro aqui. Como é que eu faço para definir? Esse foi simples porque é uma circunferência normal. Esse aqui é um coração. Lembre que nós temos como fazer esse desenho aqui, né? Basta ir aqui abaixo da ferramenta de elipse, ir em formas comuns. E nas formas comuns aqui em cima, na barra de propriedades, escolher a forma básica. Dentro das formas básicas nós temos de coração. Vamos definir então aqui, colocar qualquer tamanho e definir com 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. Definido isso, agora temos que fazer o restante, correto? Vamos fazer então aqui agora a caretinha do Smiles que fique aqui dentro. Então vamos pegar a mesma ferramenta que a gente fez onde tinha o coração, formas comuns, nós também já temos ela desenhada aqui no Corel. Basta selecionar no mesmo lugar das formas básicas e selecionar a caretinha, né, do Smiles. Então, agora vou aumentar o zoom aqui para a gente colocar bem no meio e correto. Clicar nele aqui de novo. Definido o tamanho que eu quero, não precisa ajustar direitinho, basta selecionar os dois objetos e para centralizar no modo vertical e C no modo horizontal. Só que para ele ficar igual aqui em cima, nós temos que colocar um contorno maior, né? Para ficar mais marcado. Então vamos mudar aqui o contorno dele na parte de propriedades aqui em cima. Vamos ver aqui 10 ficou muito. Vamos colocar 8. 8 também ficou muito. Vamos colocar um 6 aqui. 6 pontos já está bom. Pronto. Quase pronto, né? O que nós precisamos? Nós precisamos fazer aqui o furo para colocar a circunferência que ela para o molho para a chave, né? Então vou dar um zoom aqui novamente. E como nós fizemos isso? Não, eu não preciso desenhar nem nada, né? Basta pegar aqui a ferramenta elipse. Vou fazer aqui, eu acho que com 5 milímetros a área externa. E mais ou menos, vou dar um Ctrl D aqui para duplicar. E fazer com uns 3 milímetros a área interna. Feito isso, o que a gente faz? Marcamos os dois e combinamos, certo? Agora o que vamos fazer? Eu vou deixar um desse aqui já duplicado, separado, para usar depois aqui no outro chaveiro de coração. Então eu seleciono o que eu criei aqui, seleciono a circunferência, vou colocar aqui no topo e alinhado no centro. Vou botar agora para fora, com a seta direcionando para cima. Vou só diminuir aqui a distância de deslocamento para meio milímetro. Para que essa parte encoste mais ou menos assim para dentro. Vou dar um zoom aqui para vocês entenderem melhor. Ó. Lembrando que se eu deixar dessa forma aqui, na hora que for cortar, o laser quando passar aqui, ele vai cortar aqui e vai cortar aqui. E nós não queremos isso, nós queremos que ele fique inteiro, né? Então lembrando, para fazer isso, basta selecionar o objeto que eu criei aqui, mais a circunferência aqui debaixo do corte e vamos soldar. Perfeito. Soldado, agora ele vai fazer, chega aqui o corte, vai continuar aqui em cima e depois continuar e depois fazer a circunferência no meio, ok? Vamos voltar aqui, lembrando que como algumas cores do Corel ele interpreta, né, como preto, o que vamos fazer? Vamos definir aonde for a gravação de vermelho.
Então nós vamos colocar aqui a caretinha do Smiles de vermelho, né? Com o botão direito do mouse em cima da cor, para ele fazer o preenchimento do contorno, porque se eu clicar com o botão esquerdo ele vai fazer o preenchimento interno e é isso que nós não queremos. Ok? Vamos voltar aqui agora, vou dar um zoom aqui para os dois e agora nós vamos fazer o coração. Esse do coração aqui é o tamanho que nós queremos total, correto? Que foi o dos 4 centímetros que nós colocamos aqui. Então agora, observando com o que eu tenho aqui em cima, eu tenho que fazer um outro coração por dentro para fazer somente um risco, né? Não vai ser gravação, vai ser um risco. Então vou selecionar ele, vou duplicar e vou diminuir proporcional com Shift pressionado, já para ficar mais ou menos da forma que eu quero no meio. Então nós vamos colocar, como isso não vai ser gravação, vai ser somente um risco, vamos colocar aqui no contorno, clicando com o botão direito, a cor azul, para definir dessa forma, né? Para não ter problema depois no Corel Laser, quando for gravar e cortar, não errar o que nós temos que fazer. Diminuir aqui o zoom. Agora nós temos que fazer um outro coração aqui dentro para fazer a gravação e depois mais um outro coração para corte. Então vamos lá. Deixa eu fazer o zoom aqui novamente. Então vou Ctrl D nesse coração azul aqui. Vou reduzir o tamanho dele. Reduzir o tamanho dele. Vou colocar de vermelho, que vai ser gravação, sem contorno. Tirar o contorno. E vou dar mais um Ctrl D de novo. Aqui, fazer um outro aqui dentro. Vou colocar de branco para aparecer aqui furado, né? E vou colocar o contorno preto, que o preto é o que vai fazer o corte. O que está faltando? Está faltando a junção aqui para colocar o chaveiro. Então vou selecionar aqui de novo os dois. Vou colocar mais ou menos onde eu quero, conforme aqui em cima, ó, que foi na lateral. E vou selecionar o coração externo e vou soldar. Pronto. Está pronto os nossos dois chaveiros. Agora eu vou fazer o corte e a gravação de ambos. Deixa eu colocar próximo aqui os dois. E o que nós vamos começar a fazer primeiro? Nós vamos começar a fazer a gravação. Então vou colocar aqui só um contorno aqui em volta. Vou colocar até de amarelo, só para diferenciar, para não confundir. Então esses dois chaveiros aqui vai me dar mais ou menos aqui, ó, 9,5 cm por 5, tá? Então vou pegar um pedaço de MDF para fazer isso, né? Eu não preciso botar uma chapa inteira para fazer esse material, porque são bem pequenos. Então selecionei aqui os dois, deixa eu botar aqui amarelo, que é só a área externa. Primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a gravação. Então, o que eu faço? Vou selecionar todos que são vermelhos. Vou selecionar o coração aqui e mais o Smile. E vou colocar para gravar. Na velocidade aqui 400 mm por segundo e na máquina eu vou colocar mais ou menos uns 50% de potência para gravação. Ok, deixa eu só tirar a linha de limite aqui, deixa eu fazer aqui de novo. Ok, tá bem no cantinho aqui em cima. E vou iniciar. Feito isso, agora nós vamos fazer o risco do coração aqui dentro, né? Então, o risco do coração, como é que se faz? Eu tenho que fazer como se fosse cortar, porém numa velocidade alta e uma potência baixa. Então, vou selecionar ele aqui,
selecionar mais minha área externa, fazer, e vou colocar como se fosse cortar. Uma velocidade de uns 30 milímetros por segundo. Né? E na máquina eu vou colocar uns 30% também. Tá? Aqui está o material. Só para mostrar onde está o desenho. E vou mandar para a máquina também. Feito a gravação e feito o risco, agora nós precisamos fazer o corte, certo? Então vou selecionar aqui a parte externa do coração, mais a parte interna do coração, aquela que nós fizemos aqui para cortar, mais o coração aqui por fora, e mais aqui a borda do Smiles. Aí para colocar para cortar é diferente, né? Nós aumentamos a potência da máquina e diminuímos a velocidade, uns 8 milímetros por segundo. E a velocidade da máquina colocar entre 40% a 50% de potência devido a ser um MDF de 3 mm. Aqui para visualizar melhor, nós vamos cortar e vai enviar para a máquina. Então, gostaram como ficou o chaveiro? Ficou legal, né? Espero que tenham gostado dessa aula. Na próxima nós vamos fazer o terceiro projeto, onde nós vamos trabalhar com a gravação, mais corte e mais foto. Né? Então vamos fazer todos esses três ao mesmo tempo em um mesmo material. Espero que tenham gostado de mais essa aula. Curtem, compartilhem e até a próxima.